Davi e Golias. O vale de Elá estava silencioso demais para um campo de batalha. De um lado, acampados nas montanhas, os exércitos de Israel tremiam sob suas tendas. Do outro lado, os filisteus observavam com sorrisos de escárnio estampados nos rostos. 40 dias se passaram desde que aquela rotina macabra começou, e a cada manhã e a cada entardecer, o mesmo terror se repetia. Golias de Gate emergia das fileiras filisteias como uma montanha de músculos e metal, 6 côvados e 1 palmo de altura, quase 3 metros de pura intimidação. Seu capacete de bronze brilhava ao sol, como uma coroa da morte. A couraça de escamas que cobria seu peito pesava 5.000 ciclos, mais de 50 quilos de bronze que ele carregava como se fosse linho. Suas pernas estavam protegidas por grevas de bronze, e entre seus ombros pendia um dardo de bronze. A haste de sua lança era como um cilindro de tear, e a ponta de ferro pesava 600 ciclos. À sua frente marchava um escudeiro, carregando um escudo tão grande que parecia uma parede móvel. E então vinha o desafio. A voz de Golias ecoava pelo vale como um trovão zombeteiro. Por que saís para a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul. Escolhei dentre vós um homem que lute contra mim. Se ele puder lutar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Mas se eu prevalecer e o ferir, vós sereis nossos servos e nos servireis. E então vinha o insulto que cortava mais fundo que qualquer espada. Desafio hoje as fileiras de Israel. Dai-me um homem para que lutemos. Saul e todo Israel ouviam aquelas palavras e se enchiam de pavor. Nenhum guerreiro, por mais valente que fosse, ousava dar um passo à frente. O rei oferecia recompensas magníficas, grandes riquezas, sua própria filha em casamento, isenção de impostos para toda a família do homem que derrotasse o gigante. Mas nem todo o ouro de Israel conseguia comprar coragem suficiente para enfrentar aquela fera. Enquanto isso, em Belém, um jovem pastor chamado Davi cuidava das ovelhas de seu pai Jessé. 3 de seus irmãos mais velhos tinham se juntado ao exército de Saul, e Davi transitava entre o campo de batalha e os pastos, levando provisões e trazendo notícias. Seu rosto era rosado pelo sol, seus olhos brilhavam com uma luz peculiar, e suas mãos eram fortes. Naquela manhã fatídica, Jessé chamou Davi e disse: Toma para teus irmãos estes 10 pães e corre ao arraial. Leva também estes 10 queijos ao comandante e vê como estão teus irmãos. Davi partiu de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda e chegou ao acampamento justamente quando os exércitos saíam para tomar suas posições com gritos de guerra. Deixou sua carga com o guarda de bagagens e correu às fileiras para saudar seus irmãos. E foi exatamente naquele momento que aconteceu. Golias avançou como sempre fazia, e seu desafio ecoou pelo vale. Mas desta vez, alguém estava ouvindo com ouvidos diferentes. Davi observou o gigante e então algo extraordinário aconteceu. Em vez de recuar com os outros homens de Israel, ele permaneceu firme. Seus olhos não viam um gigante invencível, viam um pagão incircunciso desafiando os exércitos do Deus vivo. Quem é este filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi perguntava aos soldados ao redor. Sua voz não tremia. Havia nela uma indignação ardente, uma fé que soava quase como insolência aos ouvidos dos veteranos de guerra. Os homens lhe repetiam as recompensas prometidas pelo rei, mas Davi mal parecia ouvi-los. Sua mente já estava em outro lugar, em outro plano, onde gigantes eram apenas homens e a vitória pertencia a quem confiava no Senhor. Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu Davi falando com os homens e sua ira se acendeu. Por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Conheço tua presunção e a maldade do teu coração. Desceste para ver a luta.
A repreensão era áspera, carregada de inveja mal disfarçada. Mas Davi respondeu com simplicidade desconcertante: "Que fiz eu agora? Não foi apenas uma palavra?" As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que mandou chamá-lo. Quando o jovem pastor entrou na tenda real, ele disse sem hesitação: "Não desfaleça o coração de ninguém por causa deste filisteu. Teu servo irá lutar contra ele." Saul olhou para aquele rapaz, quase um menino, e respondeu com a voz pesada de realidade: "Não poderás ir contra este filisteu para brigar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade." Mas Davi não recuou. Sua voz ganhou uma intensidade que fez Saul se inclinar para ouvir melhor. "Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele, feria-o e livrava o cordeiro de sua boca. Quando ele se levantava contra mim, segurava-o pela barba, feria-o e matava-o. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, pois afrontou os exércitos do Deus vivo." E então veio a declaração de fé que mudaria tudo. "O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu." Saul olhou longamente para aquele jovem. Talvez tenha visto nele algo que perdeu em si mesmo. Fé pura, não corrompida pelo medo ou pela política. "Vai", disse finalmente, "e o Senhor seja contigo." Então vestiu Davi com sua própria armadura, colocou um capacete de bronze sobre sua cabeça e o cobriu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou caminhar, mas não conseguia. "Não posso andar com isto, pois nunca o usei", disse, e tirou tudo. Em vez disso, tomou seu cajado, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor. Sua funda estava em sua mão. Era com aquelas armas simples, armas de pastor, que ele enfrentaria o campeão dos filisteus. Quando Golias avançou e viu Davi, desprezou-o, pois era apenas um jovem, ruivo e de boa aparência. "Sou eu algum cão para vires a mim com paus?" trovejou o gigante, e amaldiçoou Davi por seus deuses. "Vem a mim e darei tua carne às aves do céu e às bestas do campo." A resposta de Davi ecoou pelo vale de Elá com uma autoridade que fez até os céus prestarem atenção. "Tu vens contra mim com espada, lança e dardo, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus das fileiras de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirarei de ti a cabeça. Darei os cadáveres do exército dos filisteus, às aves do céu e às bestas da terra. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. E toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, pois do Senhor é a batalha, e ele vos entregará nas nossas mãos." Golias se levantou e veio marchando contra Davi. O jovem pastor não esperou. Correu ao encontro do gigante, meteu a mão no alforje, tirou uma pedra, colocou-a na funda e a lançou com toda a força. A pedra cortou o ar num arco perfeito e atingiu o gigante bem na testa, cravando-se ali. Golias cambaleou. Seus olhos se arregalaram em choque e descrença, e então aquela montanha de homem caiu de bruços sobre a terra. O impacto ecoou como um trovão. Davi correu, pôs-se sobre o filisteu, tomou a espada dele própria bainha e cortou-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que seu campeão estava morto, fugiram. Os homens de Israel e Judá, que momentos antes tremiam de medo, levantaram-se com gritos de guerra e perseguiram os filisteus até as portas de Gate e Ecrom. O vale ficou semeado de corpos. Um pastor de ovelhas havia derrotado um gigante, mas mais que isso, um jovem cheio de fé havia provado que o tamanho do Deus em quem confiamos é infinitamente maior que o tamanho dos gigantes que enfrentamos. Naquele dia, Israel aprendeu novamente uma verdade antiga. A vitória não pertence ao forte, mas àquele que confia no Senhor.
Se você gostou, inscreva-se no canal.